Olá, boa noite pessoal, mais uma vez estamos nós de volta para apresentar mais um tema da semana sobre a classe dos sucessíveis e os critérios de chamamento à herança. Antes de mais, se subscrevam ao canal e ative o sino de notificações para não perder mais novidades do canal. De mais delongas, vamos diretamente ao assunto da semana. Em princípio, dizer que nosso tema da semana, como me referi antes, é sobre a classe dos sucessíveis e os critérios de chamamento à herança. Ora, antes de mais, precisa perceber o que vai ser uma sucessão. A sucessão, em termos gerais, vai ser aquela possibilidade de alguém tomar o lugar do outro em detrimento do decurso de qualquer uma das circunstâncias que tenha de impossibilidade aquele primeiro de manter o lugar. Como nós podemos dar um exemplo concreto, alguém que, portanto, cessa de funções e vai ser indicado uma outra pessoa, esse que for indicado, portanto, estará a suceder aquele primeiro. Mas já estamos a falar no âmbito geral. Agora, o que nos interessa a nós é o âmbito jurídico. No âmbito jurídico, o que seria uma sucessão? No âmbito jurídico, a sucessão seria aquela possibilidade de alguém ter falecido e, consequentemente, tenha deixado bens, ou seja, seu patrimônio, e também tenha deixado os seus herdeiros. Herdeiros que nós vamos ver a seguir sobre as suas classes. Agora, nesses herdeiros, há uma classe, há uma sequência. Essa classe de sucessíveis é por quê? É porque não se pode, eventualmente, como já se sabe, que qualquer um que mora pode ter uma família. Então, aqui a lei vai estabelecer balizas, vai estabelecer regras, vai estabelecer limites sobre como é que vai ser procedido essa sucessão. Para evitar aquelas situações em que qualquer um chega e diz que esse era meu familiar, esse era meu tio, esse era meu irmão, e cada um começar a se aproveitar do patrimônio de forma descontrolada. Então, o legislador, no seu artigo 118 da Lei das Sucessões, a Lei das Sucessões, estamos a referir à Lei 23 para 2019, de 23 de dezembro, vai criar classes dos sucessíveis, ou seja, a sequência. E essa classe vai em questões de prioridade. O quem vai ser primeiro chamado antes de quem. Agora, na linha A do número 1 do artigo 118 da Lei das Sucessões, nós encontramos os descendentes e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Estamos a dizer que esses andam em conjunto. Estamos a dizer que, numa primeira fase, serão chamados descendentes, que são os filhos, e o cônjuge. O cônjuge é aquele que tenha celebrado o casamento civil, obviamente. Ou o companheiro de união de fato também que esteja, ou que seja alguém companheiro que esteja na altura em vida e vivia com o falecido, apesar de não ter, eventualmente, ter formalizado ou se tenha casado no registro, mas presume-se que era a esposa, em função da união de fato. Então, esses são os primeiros a serem chamados na sucessão, seja lá o homem ou a mulher a falecer. Na ausência dos filhos, naquelas situações em que o casal não tinha filhos, então não significa que o patrimônio seja entregue de forma totalitária ao cônjuge ou o companheiro de união de fato. Não. Então, será chamado, já na segunda classe, nós, como antes nos referimos, será chamado já o ascendente e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Estamos a dizer, nessa sequência, se ele não tinha filho, então será chamado os pais do falecido em concurso com o cônjuge ou companheiro de união de fato. Então, significa a mulher terá que andar com os seus sogros no processo da sucessão. Mas imaginemos na hipótese em que também ele não tinha filhos e não tinha os seus pais. Então, aqui já o patrimônio é entregue na sua totalidade ao cônjuge ou companheiro de união de fato. Estamos a dizer que na terceira classe dos sucessíveis, o cônjuge não concorre com qualquer de nenhum parente, se não existir os filhos ou se não existir os pais do falecido. Então, na terceira possibilidade, só será chamado o cônjuge ou companheiro de união de fato, na ausência desses dois. Ora, podemos encontrar também outra hipótese em que o falecido ou a falecida não tinha esposo, não tinha filhos e não tinha os seus pais. Então, aqui serão chamados os seus irmãos. Os seus irmãos com os seus descendentes. Estamos a dizer que no chamamento, na quarta classe dos sucessíveis, encontramos o irmão e os seus descendentes. Os seus descendentes, estamos a dizer, os filhos do irmão. Que é para o quê? A lei é muito específica quanto a essa situação, porque há situações em que ele não se dava bem com o irmão, por exemplo, por hipótese,
E ele pode até repudiar a herança, dizer que não, eu não quero receber nada daquele senhor, era meu irmão assim, mas nós nunca se demos bem, eu não quero que as pessoas pensem que eu quero me aproveitar da morte dele para me beneficiar dos bens dele, e ele pode ter repudiado esses bens. Então, o repúdio dele não poderá prejudicar, portanto, os seus descendentes, não poderá prejudicar os seus filhos. Por quê? Porque presume-se que, ou entende-se que, se ele aceitasse e que ele um dia viesse a morrer, aquilo que ele aceitou passaria por via da sucessão para os seus filhos. Então, o comportamento, o conflito que ele teve com o irmão não poderá prejudicar os seus filhos. Por isso que ele tem que andar com os seus descendentes, que é para, se em caso ele negar, antes de ser solicitado a outra classe, seja primeiro chamado à sucessão os seus descendentes, neste caso, os seus filhos, que eventualmente são os sobrinhos do falecido. Mas imaginemos que ele também não tinha irmão. Aqui poderão ser chamados os outros colaterais até o terceiro grau. Aqui podemos falar de netos, primos, sobrinhos, por lá em diante. Aqui estamos a falar da quinta classe dos sucessíveis. Mas imaginemos que, por hipótese, não se encontram esses que estão até o oitavo grau do grau de parentesco. Então, por fim, poderá ser chamado a sucessão o próprio Estado. Sim, então, será chamado, como dizíamos, a sucessão o próprio Estado na impossibilidade de todas essas classes que nós mencionamos anteriormente não se mostrarem disponíveis. Nós, só de lembrar que temos 6 classes. Então, depois dessas 5 classes anteriores não serem disponíveis, será chamado a sucessão o próprio Estado. Mas por que vai ser chamado a sucessão o próprio Estado? Porque por isso nós já fizemos todo o levantamento das classes dos possíveis sucessores, não se encontra ninguém. E o indivíduo tem seu patrimônio, e nenhum patrimônio deve ficar sem ser administrado. Então o Estado deverá suceder por força da própria lei. Por outro lado, nós vamos encontrar aquelas situações em que circunstâncias em que o cônjuge ou o companheiro de união de fato não poderá ser chamado à herança. Não poderá ser chamado à herança o cônjuge que, até a data da morte do indivíduo, se encontrava divorciado ou separado de pessoas e bens, com uma sentença transitada em julgado, ou que venha a transitar em julgado, ou por uma decisão definitiva da conservatória. Então, este cônjuge que se encontrar nessa circunstância não poderá ser chamado à sucessão, ou seja, não poderá, depois de sair a sentença de divórcio, hoje ele ouvir que amanhã ele já faleceu, vir alegar que ele é viúvo. Não, ou é viúvo. Então, aqui ele não será chamado à sucessão, podendo o patrimônio, assim, no geral, ser entregue aos filhos. Mas também não poderá ser chamado à sucessão o companheiro ou a companheira de união de fato, que à data da morte se encontrava separado com o indivíduo. Ok, não eram casados de justiça civil oficialmente, então, mas viviam em união de fato. Então, se eles até a data da morte do indivíduo não viviam juntos, então não poderá essa pessoa ser chamada à sucessão. Só será chamado à sucessão aquele companheiro ou companheira de união de fato que vivia com o indivíduo à data da morte. Ora, por outro lado, nós encontramos como é que é feita essa partilha, a sucessão entre os descendentes e o companheiro de união de fato ou o seu próprio cônjuge. A partilha, na verdade, é feita por cabeça e é dividida em partes iguais. O que significa dizer que haverá uma percentagem de 50% para o cônjuge ou companheiro de união de fato e outra percentagem será repartida para os filhos. Atenção, quando falamos dos filhos, na nossa lei, nos termos do artigo 214 da Lei de Família, é preciso lembrar que fala-se do filho independentemente da sua circunstância de origem. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que se o casal, eles viviam, depois há situações que ele tinha outro filho, do outro lado tinha outro filho, mas numa relação que não era, entre aspas, assim, se assim pudermos dizer, não era oficial. Então, e depois pode ser aquelas situações que as pessoas dizem, imaginemos que a pessoa era polígama. Ora, se é poligamia, a poligamia em Moçambique não é reconhecida. O que estamos a dizer é que se ele era casado ou vivia em companhia de união de fato, então, e ele tinha algumas pessoas, algumas amantes, algumas namoradas do outro lado, e ele fazia filhos, isso não pode se entender como poligamia, porque assume-se apenas um único casamento. O que significa dizer que poderá a pessoa contrair um novo matrimônio se ele dissolver o primeiro. Então, as outras não serão consideradas como portanto, as viúvas, porque só pode se entender uma ou único viúvo ou viúva.
Mas a questão que se coloca é, nesses sítios em que ele estava, ele tinha filhos. Tinha 3 mulheres, tinha lá 2 filhos, no total tem um filho, 2 filhos, outro filho, e também no casamento oficial tinha mais 5 filhos. Como é que fica a situação dos filhos? Então, o que não era conhecido neste momento será a qualidade de ser assumida as outras mulheres como as mulheres oficialmente, ou seja, por via de poligamia não. A poligamia não, como não se assume, mas as crianças não poderão ser prejudicadas em função das circunstâncias onde elas surgiram, como nos dá a citação do artigo 214 da Lei de Família. Significa dizer o quê? As crianças que tenham nascido naquelas circunstâncias serão chamadas de associação porque elas não pediram para nascer naquelas circunstâncias, naquele sítio e naquela forma de que eles surgiram ao mundo. Então, elas são inocentes e serão chamadas de associação. Significa dizer, aquela percentagem que nós dissemos que fica para os filhos, aquele filho que aparecer, aquele filho que ser conhecido, que tenha sido registrado ou não registrado, mas que possa vir a ser confirmado que seja eventualmente o filho do falecido, também será chamado à associação. Ora, o que acontece se o indivíduo não tinha filho? Como é que é partilhado os bens enquanto já formos a chamar o cônjuge ou companheiro de de fato com os ascendentes? Ele não tinha filhos, por acaso. Então, como é que é feita a partilha? A partilha é feita em 50% cada as partes. Imaginemos que ele faleceu, não tinha filhos, mas tinha esposa. E tinha seus pais. Então, é feito 50% para os pais e 50% para o cônjuge ou companheiro de união de fato. Se ele tinha um único pai, ou tinha sua mãe, também tinha falecido o pai, ficou com um único parente, também é levado essa percentagem toda e entrega ao pai ou à mãe. E outra percentagem fica para o cônjuge ou companheiro de união de fato. Por hipótese, imaginemos que ele não tinha também seus pais biológicos. Estamos a falar dos ascendentes de primeiro grau, mas podemos encontrar os ascendentes de segundo grau, que são os seus avós. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse patrimônio será chamado à associação esses ascendentes de segundo grau, que são os seus avós, mas na proporção de 40% para esses avós e 60% para, portanto, o cônjuge ou companheiro de união de fato. Tudo pode acontecer, é possível também que não tenha avós, que não tenha pais, que não tenha filhos. Aqui já é chamado na totalidade da associação o cônjuge ou companheiro de união de fato. Estamos a dizer, na ausência dos filhos, na ausência dos pais, na ausência dos avós, então será chamado a totalidade da associação ao cônjuge ou companheiro de união de fato. Estamos a dizer que tudo quanto existe do falecido, então será sucedido pela companheira ou pelo cônjuge. Mas imaginemos por hipótese que na altura das ocorrências ele também não tinha a esposa, não tinha os pais, não tinha os avós, não tinha os filhos. Então será chamada a sucessão a partilha dos bens para os seus irmãos e os seus descendentes. Atenção, os irmãos não seguem na mesma linha, ou seja, não podem andar em concurso com o cônjuge. O cônjuge simplesmente, ou a mulher, ou os filhos, o viúvo ou a viúva, ele simplesmente anda em concurso com os filhos, com os pais do falecido ou da falecida e com os avós do falecido ou da falecida. E nunca anda em concurso com os irmãos. Estamos a dizer que se o falecido não tinha os pais, não tinha os avós, não tinha os filhos, então o patrimônio é levado na totalidade para o cônjuge. Não há espaço de dizer que vai partilhar com os irmãos 50%, 50%. Não. Os irmãos entram na impossibilidade do falecido ter os pais, os avós, os filhos e a esposa. É aqui onde serão chamados os irmãos e os seus descendentes. Que naquela situação em que os irmãos podem aceitar, mas também podem repudiar. Se aceitar, levam a totalidade do patrimônio. Se não aceitar, serão chamados os seus filhos para a sucessão do patrimônio antes que sejam chamados a classe de sucessíveis subsequentes. Que neste caso serão, portanto, os outros colaterais até ao 8º grau de parentesco, na ausência dos irmãos. Então, se não existir o irmão, então será chamado esses colaterais até o 8º grau de parentesco. E por fim, não existindo também os colaterais até o 8º grau de parentesco, como nós dissemos inicialmente, serão chamados à sucessão o próprio Estado, que poderá acarretar, ou seja, levar o patrimônio que não se encontrou os sucessíveis da linhagem familiar daquele falecido. Então, em linhas gerais, estamos a dizer que o que funciona em termos de sucessões é mais ou menos aquilo que nós tentamos explicar aqui. E chegado a esse momento, demos por
encerrado o nosso tema de hoje, que acreditamos que tenhamos produzido algum efeito. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e boa noite, até a próxima. We touch, we break, make it seem like we feel the same.